Domingo de Páscoa. Meu Deus. Eu quero nessa manhã aprender junto com vocês o verdadeiro significado da Páscoa. O verdadeiro significado da Páscoa. Porque quando nós não conhecemos o verdadeiro valor das coisas, nós estamos tendenciosos a não dar o valor devido, o valor necessário, o valor que aquilo merece e precisa. E nós, como cristãos, precisamos conhecer os valores, os significados, o que aquilo representa para nós. Por exemplo, vou falar nós, mas talvez você diz, pastor, mas não fui eu. Mas nós, seres humanos, nós pegamos o Natal. E o que nós fizemos com o Natal? Nós damos o Natal ao Papai Noel. Então é comemorado na época do Natal o nascimento, mas o aniversariante não é parabenizado. O que mais é falado na época do Natal é o Papai Noel. E aí nós pegamos também a Páscoa, que hoje é domingo de Páscoa. Pegamos a Páscoa e damos o quê? Ao coelho. E aí, para o coelho não ficar sozinho, deu-se os ovos. E aí a Páscoa hoje é sinônimo de coelho e ovos. Você sabia que essa época é a época que mais vende coelho? É a época que mais se vende coelho. Em algumas regiões chegam a ser 50% a mais a venda de coelhos. E é também a época que mais vende chocolate. Porque quando se fala em Páscoa, associa-se a chocolate e a coelho. E isso não é apenas entre os não cristãos. Isto também é dentro daquele grupo de pessoas denominadas cristãs, que quando se fala de Páscoa, pensa logo em chocolate, pensa logo em coelho. E aí alguns que nem querem que se fale, pastor, nem lembra desse negócio de chocolate. Por quê? Porque na época que se deveria ganhar um chocolate, quando criança não ganhou. E aí agora já é adulto e está traumatizado. E aí alguns vai lá e compram um monte de chocolate e diz, pois é, agora eu me sacio, já que eu não tive quando criança. Então, quando se fala de Páscoa, o que você se lembra? De ovos, de coelhos. E o que nós estamos ensinando aos nossos filhos sobre a Páscoa? O que nós estamos ensinando aos nossos filhos, aos nossos netos, sobre essa data, sobre este momento chamado Páscoa, sobre o domingo de Páscoa? O que nós sentamos com eles e ensinamos? E se nós não aprendermos para ensinarmos, nós vamos repassando para eles o que nós aprendemos, nada, ou errado, da maneira errada. E hoje nós vamos aprender o verdadeiro significado da Páscoa, para que nós possamos sentar com os nossos filhos, com os nossos netos, e com as pessoas que não entendem, não sabem o verdadeiro significado, e ensiná-los a compreender que este dia de hoje é um dos dias mais importantes para nós, que proferimos a fé, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou.
Na sexta-feira ele morre, no sábado ele está resolvendo algumas situações, embora o corpo físico esteja ali, mas no espiritual ele está resolvendo algumas coisas, porque Jesus sempre tinha algo para resolver, Jesus sempre foi ocupado. E no domingo ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele dá ao ser humano uma oportunidade de poder viver uma nova vida, escrever uma nova história. Então a ressurreição de Cristo nos proporcionou uma oportunidade. Então Páscoa significa passagem. Então todas as vezes que chegar esta data, que você se lembrar de Páscoa, você então vai entender que Páscoa não está associado a coelhinho, a ovos. Páscoa significa passagem. E aí a gente vai aprender na palavra de Deus, quando Deus começa a estabelecer, a dar direções aos seus filhos, como eles deveriam comemorar esta data e o que eles precisavam fazer e por que eles deveriam fazer, e qual o sentido da Páscoa para os israelitas e qual o sentido da Páscoa hoje para nós cristãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão, lá no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guarde-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não coma a carne crua nem cozida em água, mas assado no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como os dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir os egípcios. Então aqui nesse texto, Deus chama Moisés e Arão, e aqui nós já estamos caminhando para a última praga, a 10ª praga. 9 pragas já tinham sido lançadas sobre o Egito, e ainda assim Faraó permanecia com o coração duro, endurecido.
Então, se há uma necessidade de Deus manifestar mais uma vez o seu poder, então a 10ª praga deveria ser então vinda sobre o Egito. E esta praga seria o quê? A morte de todos os primogênitos dos filhos dos egípcios. Então Deus dá uma direção a Moisés, para que Moisés falasse a toda a comunidade de Israel. E qual é o conselho, o comando que Deus dá a Moisés para que ele reunisse o povo de Israel e falassem? Do versículo 1 até o versículo 4, ele vai dizer o que deve ser feito. Entenda, de que o anjo da morte passaria sobre as casas, e nas casas que tivesse nos umbrais da porta a marca do sangue, então o anjo da destruição não entraria naquela casa, porque o sangue estaria, e o sangue seria um sinal de que aquela casa existia a marca, e aquela casa era uma casa que obedeceu os ensinamentos que Moisés havia dado. Mas a casa que não houvesse o sangue nos umbrais da porta, então o anjo entraria e mataria todos os primogênitos. Então, para que os israelitas aqui não sofressem também com aquela punição, com aquela praga, eles deveriam fazer algo simples, de qualquer compreensão humana, que deveria ser o quê? Obedecer aquilo que Moisés estava ensinando. Então a obediência em cumprir com o que Deus estava dizendo traria salvação a cada família. Então a nossa obediência ao que Deus nos fala, seja direto ou indiretamente, nos traz salvação, nos traz libertação e nos livra de muitos males que outros acabam sofrendo. Então, do versículo 1 até o versículo 4, ele vai começar a dar instrução ao povo como se deveria ser, como eles deveriam celebrar a Páscoa. E hoje Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. E nós vamos ver a semelhança de como Deus pediu para que os israelitas fizessem, e a gente vai olhar para o que Jesus fez, o que Jesus cumpriu, e nós vamos ver de que, assim como eles teria uma oportunidade de uma passagem de uma vida, passagem de uma história, passagem de uma construção, em Jesus nós também temos a oportunidade de escrevermos uma nova história. Páscoa é a passagem, e é sabido de que passagem é um direito que o ser humano tem de sair de um lugar aonde está e ir para outro lugar. Passagem é isso. Eu me lembro que lá, não sei se é hoje ainda, né? Mas pelo menos lá na Bahia, quando a gente viajava de ônibus, a gente comprava uma passagem. E nós entrávamos no ônibus, e depois que estávamos todos dentro do ônibus, na poltrona, vinha o motorista recolhendo a passagem de cada um. Se não tivessem com a passagem na mão, então a pessoa teria que descer do ônibus, porque sem passagem não há como mudar de um território para o outro. Alguns dos nossos irmãos vão para Porto Seguro. E para ir para Porto Seguro, eles precisam ter em mãos as suas passagens. Eles vão sair do estado de São Paulo, mediante esta passagem que eles têm, e vai para o estado da Bahia. Não dá para aqueles que não compraram a passagem entrar no avião, simplesmente porque o outro está indo. Eu não vou estar indo, infelizmente. Pastor Júnior, pastora Regina vai,
Não dá simplesmente porque a gente somos próximos, eu ir com eles assim, eu vou porque vocês vai. Quando chegar no aeroporto, vai requerer o quê? A minha passagem, aí vai dizer, cadê a sua passagem? Aí eu não tenho, então não vai, mas eu vou porque os meus irmãos estão indo. Sem passagem não há direito de se transferir para outro lugar. Então Páscoa é passagem, aqui inicia, nesse texto que nós lemos, inicia o começo de uma passagem do povo de Israel. O povo estaria saindo de uma vida de escravidão para começar uma jornada de uma vida de liberdade. Em Cristo nós temos esta oportunidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Eu já lhe falei que eu gosto de Bíblia, então não se preocupe, a gente vai ler Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz aqui. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então o que Deus fez por intermédio de Jesus, nos resgatou. Se Jesus Cristo nos resgatou, é porque nós estávamos em algum lugar, nós estávamos em alguma situação na qual as nossas vidas estavam aprisionadas, e Ele então nos resgatou do reino das trevas e nos transportou, nos deu uma passagem para nós podermos irmos e sermos levados e conduzidos para o reino do Filho amado, do seu amor. Então em Jesus Cristo nós temos esta passagem garantida para irmos de um lugar para outro. Nós estamos em trevas e Deus, por intermédio do seu Filho, nos concede uma oportunidade de não mais vivermos presos nos nossos pecados e delitos. Então Páscoa é mesmo o quê? Passagem. Nós estamos mesmo de que aqui na terra? De passagem. Nós estamos de passagem porque nós temos um lugar para ir. Temos um lugar para onde nós vamos. Infelizmente, essa passagem hoje está gratuita, mas nem todos querem. Nem todos querem. Eu imagino aqueles observadores que gosta, simpatiza com o povo cristão, mas são apenas observadores. Quando a igreja for arrebatada, eles vão ficar olhando e dizer, nossa, é verdade, eles estão indo, ó. Valeu. Lógico que não vai dar nem tempo, mas vão perceber que teve tanta oportunidade de ir, porque deveríamos ter ou tomar uma decisão radical, e ficamos cochilando enquanto o ônibus celestial já estava ligando os motores. Estamos próximos, queridos, da volta de Jesus, muito próximo. Mas vamos lá, estamos só na introdução. Continue em Êxodo aí. No versículo 5, ele vai dizer como se deveria ser celebrado esta Páscoa. Diz assim o versículo 5 do capítulo 12 de Êxodo: o animal escolhido será macho. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Esta aqui é a transição do povo da escravidão para a liberdade. O povo vai sair do domínio do Egito, da escravidão do Egito,
para viver uma vida de liberdade, serem libertos de toda aquela escravidão. E Deus está dando a eles a orientação como eles devem fazer aquele último momento. Escolha um animal, esse animal tem que ser macho, e sendo macho não pode ter nenhum defeito, e tem que ser um cordeiro ou um cabrito. Lá em João capítulo 1, versículo 29, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João, Batista, ele vê Jesus vindo, qual foi a fala de João Batista? Eis aí, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, e a gente vai ver a semelhança deste texto com o cumprimento de Jesus. Nós não somos israelitas, não somos judeus. Então esta é uma ordem para que eles saiam da escravidão, e em Jesus nós agora nos tornamos filhos de Abraão pela fé, e temos agora também a oportunidade de sermos o quê? Libertos, não fisicamente de uma opressão de uma nação, mas libertos da opressão do pecado. Então Jesus é a nossa Páscoa. Então no dia de hoje nós celebramos a oportunidade da passagem, a oportunidade que Jesus nos dá de sermos livres, de não vivermos mais presos pelo pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este sacrifício deste animal aqui, para o povo israelita, estava dando o significado e o pontapé, que a partir daquela obediência, eles não permaneceriam mais como escravo do povo egípcio. Eles precisariam obedecer. O animal escolhido será macho, de 1 ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais você comerá. A ordem foi: pegue um animal de 1 ano sem pecado, macho. Você percebe que Deus vai dando as orientações e as coordenadas. Deus não só fala, Deus ensina. Deus não só lança palavras, Deus ensina ao seu povo como deve ser feito, como deve ser celebrado a Páscoa, como eles deveriam celebrar este momento. É o que nós estamos aprendendo, e aprenderemos em Deus a cada dia, como nós devemos celebrar a Páscoa. E muitos de nós aqui nem sabíamos como deveríamos celebrar a Páscoa. E o que muitos de nós faremos nessa data? Compramos os ovos de Páscoa e damos aos nossos filhos sem ensiná-los o significado real da Páscoa. Quando foi que seus pais sentaram com você e lhe ensinou o significado da Páscoa, que é passagem? E como nós não fomos ensinados, nós muitas das vezes não ensinamos também aos nossos filhos. E eles crescerão sem saber este significado, de que é a passagem de uma vida para outra, de um estado para o outro, que é libertação, que é cura, que é transformação. E que nós precisamos celebrar este dia da maneira correta, para valorizarmos o que foi feito. Vai pegar então sangue, colocar sobre os umbrais da porta,
Se é para fazer, vamos fazer do jeito certo. Porque se não fizer do jeito certo, não tem significado nenhum. Nada vai acontecer. Não teremos a passagem. Quando o ônibus celestial for ligado, vamos ficar de fora. Se não fizermos ou aceitarmos aquilo que Cristo já fez por nós, a morte dele para nós, que não fizermos o que é certo e obedecermos o que ele nos ensina, não surtirá efeito nenhum. Pegue o sangue do animal, coloque sobre a porta. Qual o sentido de colocar na porta? Qual o significado? O porquê eu preciso então pegar o sangue do animal e colocar sobre as portas? Imagine se tivesse ali algum israelita questionando o porquê do sangue. Não já basta matar o bichinho? Agora eu tenho que pegar o sangue e colocar sobre a porta, porque o sangue era o sinal de que houve obediência. O sangue na porta era o sinal de que naquela casa se tinha pessoas que obedeceram o que foi ensinado. Naquela casa o sangue significava de que ali tinha-se os filhos de Deus. Aquele sangue naquelas portas significava de que ali tinha filhos obedientes e que ali as pessoas tinham feito aquilo que se pediu para fazer. Porque quando o anjo da morte viessem passar nas casas que não houvesse o sangue, ele entraria e mataria os primogênitos. Então imagine você se algum israelita teimoso, desobediente, não tivesse feito do jeito que Moisés havia ensinado. Imagina então o anjo passando na casa, vendo de que não há ali o sinal do sangue na porta e entrando. Imagina que em alguma casa fosse de algum israelita. Que arrependimento depois que as coisas tinham acontecido. Como que eles iriam pensar: meu Deus, por que eu não obedeci e fiz do jeito certo? Foi-lhe ensinado a ordem aqui no capítulo 12, no versículo 3, foi: diga a toda a comunidade de Israel, ensine os meus filhos como eles devem fazer, para que quando o anjo da morte vier, eles não sofram. O que é que nós fazemos todos os dias na igreja, ou todas as vezes que nos reunimos? Deus está nos ensinando, Deus está nos corrigindo, Deus está nos julgando, a palavra vai nos julgando, porque naquele dia, quando Ele vier para julgar a terra, nós não seremos julgados, porque já fomos julgados pela palavra. E que eu e você nesse dia, não seremos pegos de surpresa, porque o sangue já vai estar estampado, não nas portas, nos umbrais, porque aqui foram para eles, mas o sangue de Jesus Cristo, que purifica todo o pecado, vai estar sobre as nossas vidas. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, as cartas de João, capítulo 1, versículo 7. Você vai ver o que está escrito lá. Isso. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, se é condicional.
se andar na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E é por isso que nós temos, os cristãos têm suas falas, né? E quando alguma coisa de ruim acontece, qual é a frase que nós falamos? Sangue de Jesus tem poder. Só o sangue. Tem algumas situações que aí, né, aqueles mais pentecostais, só o sangue do Cordeiro. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, e tivermos comunhão um com o outro. Você vai ver que no texto aqui ele vai dizer, de Êxodo, de que cada pessoa deve pegar um cordeiro, de acordo à sua família, e se o cordeiro for grande de proporção à quantidade de pessoas, deve-se chamar alguém para que se ajunte com eles, para que esteja juntos. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, e termos comunhão um com o outro, então nós precisamos andar na luz, e andando na luz faz termos comunhão um com o outro, comunhão um com o outro. E então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando o anjo fosse passar aqui em Êxodo, quando a 10ª praga viesse, a única identificação para que ele não entrasse na casa era o sangue no umbral da porta. Era a única identificação que se tinha. Não era pela cor da casa, não era pela boniteza da casa, não era pela aparência da casa, era pela identificação do sangue. Que o anjo fazia então a separação, de que pular a casa. Então, se ele chegasse nesta casa, ou não houvesse o sangue, ele entrava e matava o primogênito. Ele ia na próxima casa, se houvesse o sangue, ele pulava para a próxima casa. E se não houvesse o sangue, ele entrava, mas se houvesse, ele pulava. Então não era pela aparência da casa que o anjo identificava se entrasse ou não, era pela identificação do sangue. Quando Jesus vier, não será pela aparência que ele vai escolher os seus, mas sim, se o sangue de Jesus Cristo nos purificou dos nossos pecados ou não. É pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário que fará com que Deus, olhando para nós, perceba que fomos justificados, não pelas nossas obras ou pelas nossas aparências, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso Jesus é a nossa Páscoa hoje. Então, quando aceitamos a Jesus Cristo, essa passagem, nós temos direito de sair da escravidão do pecado e sermos transportados para o reino do seu Filho amado. Nós não vivemos mais presos ao pecado. Vamos lá. Eu não saí da introdução. Meu Deus do céu. Versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas e o pão sem fermento. Esse pão sem fermento, eles precisam comer
com ervas amargas para que eles se lembrem do quão é terrível o tempo que eles passaram na escravidão. Tem a pastora pegou, meu Deus do céu, eu vou ficar quieto, vai que vigia, varão, vigia. Meu Deus do céu, hein? E as primeiras experiências, Jesus, aí teve uns famintos que, deixa comigo. Alguns já pegaram. Aí tem alguns que são novos agora. Pastor, o que é? Que todo dia vai chegar. Coisa boa dos céus. Jesus, então, ervas amargas, para que eles se lembrassem do quão foi terrível o tempo que eles passaram no Egito. É só nós nos lembrarmos do quão foi terrível o tempo que nós passamos na mão de Satanás. Lembra dos vícios, das prisões emocionais, das dependências. Com sofrimento nós passamos a sermos libertos, passarmos em Peniel. Quantos escravidão. Então ele come com ervas amargas e o pão sem fermento. O pão sem fermento é porque eles precisavam sair rápido e não havia tempo para eles fermentarem a massa. Então, quando não houve tempo para eles fermentarem a massa, para que o fermento ficasse no ponto certo, porque Deus tinha pressa que eles saíssem daquela escravidão. Então hoje também, por intermédio de Jesus Cristo, Deus tem pressa no sentido de que nós precisamos nos apressarmos para sairmos da mão do diabo. Olha, ainda existe alguns ainda que estão experimentando as ervas amargas em áreas e situações da vida. Não conseguiram ainda sair de algumas escravidões do inferno. E então nós precisamos sair com pressa. Não dá tempo de se despedir do pecado. Não dá tempo de ficarmos imaginando, será que vai ser bom ou não vai? Não dá tempo de ficar querendo se despedir do mundo, querido. Precisa ser tomado decisões radicais. Hoje eu assumo essa passagem. Hoje eu assumo a minha condição de sair da escravidão e entrar num novo tempo. Páscoa é a passagem de uma vida de pecado para uma vida de santidade, de uma vida de prisões para uma vida de libertação. Por isso, sem fermento, que não dava tempo deles fermentarem. Não coma carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. A cabeça, as pernas e vísceras não devem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. No versículo 11, está algo extraordinário. Porque no versículo 11 de Êxodo capítulo 12, vai dizer assim: ao comerem, então aqui é para quem obedeceu. Porque eu acredito que teve povo lá que não obedeceu. É muito provável que deve ter povo que não obedeceu. Assim como vai ter muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não vai ser salva, porque não obedece. Lógico que não é o nosso caso, né? Nem o seu que nos assiste aí, cultua conosco, não é o seu caso. A gente vai, Jesus vai, a gente vai com ele, com a passagem na mão. Mas caso alguém seja teimoso,
Então eu acredito que deve ter pessoas ali que reclamaram, questionaram, botou fermento no pão, esperando o fermento estar pronto. Tem essas pessoas assim mesmo. Estou me lembrando, não é revelação não, estou me lembrando. Que tem gente que diz assim: eu não vou me batizar porque eu ainda não estou preparado. Fica aí, esperando o fermento ficar pronto. Não, eu não vou assumir nada porque eu ainda não estou pronto. Jesus vai voltar e você ainda não está pronto. Aí então Jesus é lindo e está nos dando oportunidades. Ao comerem, estejam prontos para sair. Isso aqui é a ordem de Deus, transmitida por Moisés, como eles deveriam celebrar a Páscoa, porque a partir daquele dia, a vida deles seriam outras. Eles não seriam mais escravos. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida passa a ser outra, e nós não nos tornamos ou não continuamos mais escravos do diabo. Quando obedecerem, quando comerem, estejam prontos para sair. Prontos para sair. Sair da onde? Do Egito. Sair da onde? Da opressão de Faraó. Sair da onde? Da escravidão, no texto de Êxodo. Quando nós aceitamos a Jesus, nossa Páscoa, aquele que morreu na sexta e no domingo ressuscitou, ele nos proporciona uma oportunidade quando nós obedecemos a isto. Por isso que quem ainda não aceitou a Cristo, entregou a sua vida a Ele, eu não sei o que é que você está esperando, porque a ordem é: esteja pronto para sair. E nesse contexto agora é nosso, sair da onde? Pense aí, qual é a prisão que você ainda se encontra? É material? É sentimental? É emocional? Qual é a prisão que você ainda hoje se encontra? A ordem é: esteja pronto para sair dessa prisão. Lá na Bahia, onde eu vim, tem algumas pessoas que eles criam passarinhos. E depois de muito tempo, um passarinho na gaiola, ele acaba se acostumando. E aí então se intitula que aquele passarinho é um passarinho de solta. Por que passarinho de solta? Porque o dono do passarinho abre a porta da gaiola, o passarinho sai fora da gaiola, sobe para cima da gaiola, passa um certo tempo ali, depois ele volta novamente e entra dentro da gaiola. Porque ele já está tão acostumado com aquele ambiente, que ele já então imagina que aquilo é a vida que ele tem que viver, embora ele tenha a liberdade, a oportunidade de viver para aquilo que ele foi criado, para a liberdade. Eu ouvi um relato de que um homem passou tanto tempo na prisão, isso verídico, tanto tempo na prisão, que quando ele ganhou a liberdade, ele não sabia
o que fazer fora da prisão. E então ele voltou, cometeu mais alguns crimes, só para voltar para a prisão, porque ele imaginava que a prisão fosse o lugar dele. A ordem aqui é: sai, esteja pronto para sair. E tem pessoas aqui que, por viverem tanto tempo num pecado, ou aprisionado a um pecado, ou aprisionado a uma situação, já não se encontram mais com forças para saírem, e estão imaginando e pensando que vai morrer aprisioneiro disto. Eu quero te dizer que em Jesus a ordem é: saia mais que depressa. Não importa quais são os opressores, a ordem é: saia. Então, uma vez que você é de Cristo, entendeu o significado da Páscoa, que é liberdade, libertação, é passagem para sair de uma situação para ir a outra, de um estado para o outro, você pode hoje, nesta manhã, sair mais que depressa desta escravidão. E quando a situação vier e dizer: você não tem condição, você vai poder dizer: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu fui resgatado da sombra das trevas. Jesus nos resgatou. Isso independe do opressor dizer que vai nos deixar ir ou não. Saia mais que depressa. Cinge. Pegue o cinto no lugar. O cinto, ele tem o dever, a obrigatoriedade de segurar o quê? As calças, sim ou não? Cinto é isso. Literalmente. O cinto, ele segura as calças. Porque se as calças estiverem folgadas, sem cinto, vai cair. E se a calça cair, vai mostrar o quê? As vergonhas. O que isso quer dizer? De que nós precisamos ter definição, certeza de quem a gente é e o que a gente quer. Por isso que não dá para ser crente pela metade. Lá em Apocalipse, o Senhor vai dizer de que se nós formos morno, se vomitará, porque o morno não é quente nem frio. Então, coloque o cinto, se segure, é firmeza, é saber quem você é levantar a cabeça. Não é por obras humanas, ou não é porque nós somos bons, não, é porque Ele pagou o preço e nos purifica de todo o pecado. É por causa dele. Coloque-se o cinto no lugar, sandália nos pés, sandália nos pés, porque a caminhada é longa. A vida cristã não é apenas um dia, nem dois, nem uma semana, nem um mês, é uma caminhada, é uma jornada. E no meio dessa caminhada, o cinto não pode cair, a calça não pode cair, a saia não pode cair. Eu vejo tantas pessoas, e que Deus nos livre de sermos mais uns. Mas quantas pessoas começam, mas não terminam a sua jornada? No meio do caminho, as calças caem.
no meio do caminho desiste, no meio do caminho eles param. A caminhada é longa. Sandálias nos pés e cajado na mão. Cajado fala de quê? De autoridade, gente. E o que foi que Cristo nos deu? A autoridade. Então, nós estamos saindo da escravidão, do pecado, com autoridade. Então nós estamos saindo de uma condição de aprisionamento com autoridade. Jesus disse isso: eis que vos dou o poder. Então nós, como filhos, recebemos do nosso Pai poder. E o que nós faremos com este poder? Com esta autoridade? Usamos ela contra tudo e todas as coisas que queiram nos fazer voltar para as prisões. Então nós só voltamos para as prisões que um dia fomos libertos se nós não usarmos a autoridade que temos. E tem muita gente que Deus liberta, são livres, mas o inimigo começa a falar novamente ao ouvido, e a pessoa aceita e volta para a ganhola novamente. Cajado na mão, autoridade. E aí ele vai dizer assim: comam apressadamente. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Isso é a Bíblia que está dizendo isso. Comam apressadamente. Não esteja confortável no pecado. Comam apressadamente, porque vocês vão saírem daqui. É isso que Deus está dizendo aqui para este povo: vocês vão saírem desta escravidão, então comam apressadamente. Não esteja confortável no pecado. Não esteja confortável no pecado, gente. Porque o pecado, embora ele nos iluda com prazeres, nos escraviza, nos aprisiona. Então Páscoa não é só ovinho de chocolate e o coelho bonitinho, branquinho. Páscoa é ter consciência de como eu devo me comportar, o que eu devo fazer e como eu devo agir. Páscoa é não aceitar viver prisioneiro do pecado, é não estar confortável com o pecado, mas decidir apressadamente em sair de lá. Porque enquanto mais tempo passa, mais confortável vai ficando. De vez em quando nós vamos orar para algumas pessoas e elas vêm nos pedir oração e dizem: pastor, ora aqui pela minha enfermidade. A enfermidade já está há tanto tempo que ela já se tomou posse da enfermidade. Então ela não fala mais esta enfermidade que chegou até a mim, essa intrusa. Não, ela fala minha enfermidade, minha doença, meu problema. Vai se tomando posse do que é mal. É impressionante como se toma posse do que é mal, mas não toma posse do que é bom. É uns negócios assim que eu fico imaginando, falei, meu Deus. Eu ouvi uma mulher uma vez falar no ônibus e eu achei aquilo legal.
alguém conversando com ela, e eu próximo. E ela disse assim, a outra perguntou: ô mulher, como é que você está? Eu falei: estou bem. Mas você estava doente? Ela disse: moça, eu não tenho tempo para ficar doente não. Se a doença quiser me pegar, vai ter que correr, porque eu ando, hein? E eu achei legal isso. E se porventura a doença ainda chegar a ela, não é dela, veio de intrusa. Então tem pessoas que elas já aceitaram a enfermidade, a doença, o pecado. Tem pessoas que já aceitaram a perda, a derrota. E eu não encontro na Bíblia Deus falando de que você não vai conseguir, de que você não é capaz. Em todo propósito santo e nobre, Deus sempre vai dizer: vá nessa tua força, eu serei contigo. Ele nunca diz que é fácil, ele diz que é possível. Tudo é possível ao que crê. Então Moisés recomenda aqui ao povo, por intermédio da palavra que Deus deu para ele: comam apressadamente, não fique brincando com o pecado, com a escravidão. Porque quando o criador do passarinho, ele dá água e comida, e o passarinho se conforma com aquilo, e ele imagina que aquilo é a sentença que ele está destinado a viver. Mas eu já vi muitos passarinhos que o dono pensava que era de solta, e ele abriu a ganhola, por já ter 10, 15 anos na ganhola, mas o passarinho sempre pensava: no dia que essa porta abrir, nunca mais tu me vê, eu vazo. Eu já tive essa oportunidade de ver a pessoa toda cheia, achando que o passarinho ia voltar, e ele abriu a ganhola, e o passarinho saiu que nem tchau deu, nunca mais voltou. É assim que eu e você precisamos nos comportar em pedir a Deus que abra essas portas que nos aprisionam. E quando essas portas se abrirem, e em Jesus, na ressurreição de Cristo, essas portas se abriram. Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, está consumado. As portas se abriram para mim e para você, e nós vamos fazer isso, apressadamente sair desta opressão do pecado, e nunca mais voltarmos para lá. A ordem foi: saia do Egito, apressadamente. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei sobre todos os deuses do juízo. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para que indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue passar adiante, a praga da destruição não os atingirá, quando eu ferir os egípcios. Jesus hoje é a nossa Páscoa. Assim como Deus pediu para que o povo sacrificasse um cordeiro macho e sem perfeição, deveria ser perfeito. Jesus se colocou como o Cordeiro de Deus, sem pecado, para pagar o preço
e purificar os nossos pecados, e nos dar a oportunidade de sairmos da escravidão e acessarmos, e escrevermos, e vivermos uma nova história. Nós só continuaremos no Egito, se quisermos. Páscoa é muito mais do que ovos de chocolate. Se pode comprar, pastor, um ovo de chocolate? Pode. Mas nunca devemos esquecer de ensinar o verdadeiro significado. A alegria de alguns é receber um ovos de Páscoa. A nossa alegria é saber de que temos uma passagem para vivermos uma vida extraordinária. Hoje é dia, sim, é dia de alegria, porque Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos escrever uma nova história. Canaã está logo ali. Eles passaram 40 anos ou 400 anos escravos, até que Deus então diz: hoje é o dia da libertação de vocês. Quem ainda não aceitou a Cristo, hoje é o seu dia da sua libertação. É o dia que você pode apressadamente sair desta opressão do inferno, desta opressão do inimigo. E talvez podemos até ter pessoas que já aceitou a Cristo, entregou a sua vida ao Senhor, mas ainda permanece na escravidão da opressão do inimigo. Hoje é o dia de você apressadamente decidir sair, dar tchau e dizer: nunca mais eu volto para esta vida miserável. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Primeiro Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz assim: livrem-se do fermento velho, para que seja a massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Em algumas traduções diz: Cristo é a nossa Páscoa. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade, e da perversidade, mas com os pães sem fermento. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, porque Ele se sacrificou por nós. E em Cristo nós temos a oportunidade, assim como os filhos de Israel, o povo de Deus que estava escravizado, eles tiveram. E no dia seguinte, diz a Bíblia, eles saíram do Egito. Eles saíram daquela escravidão que 400 anos ou mais de 400 anos eles viviam, na obediência e no entendimento e na compreensão de que aquele ato, daquela Páscoa, eles estariam dando um passo para a liberdade. Em Cristo nós temos essa mesma oportunidade de não mais sermos escravos, mas sermos livres. Comam apressadamente, celebrem apressadamente.
E eu quero voltar a fazer uma pergunta que eu fiz. Qual é a escravidão que você ainda se encontra? Qual é a situação que você ainda está envolvido? Qual é o pecado que você ainda não consegue deixar? Lembre-se de que se o sangue estiver em sua vida, a marca estiver sobre a sua vida, as marcas de Cristo, o pecado não tem mais poder sobre você. Porque assim como eles saíram com o cajado, com a autoridade, a presença de Cristo em nossas vidas vai nos fortalecer para podermos vencermos essas escravidões, estas palavras que nos aprisionaram, estes estilos e exemplos que nós vivemos, ouvimos ou passamos. Se você ainda está preso, hoje é o dia da sua soltura, da sua libertação. Você precisa estar com esta passagem em sua vida. Quanto é necessário pagar, pastor, por esta passagem? O preço já foi pago. É apenas aceitar. Mas o ser humano, ele é orgulhoso e ingrato. O ser humano, nós seres humanos, temos dificuldades de aceitar algo de graça. A salvação é de graça, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas o ser humano sempre fica buscando fazer alguma coisa para merecer. Se fosse por merecimento, ninguém se salvaria. É de graça. O que nós precisamos fazer é apenas reconhecer de que precisamos dele e tomarmos uma decisão radical. Assim como foi aconselhado ao povo de Israel, comam apressadamente. Nós precisamos tomar uma decisão radical em nossa vida, em abandonar o pecado, em abandonar as prisões e decidir a partir de hoje viver para Cristo. É uma decisão que requer coragem. E não viver com vontade de voltar novamente para o Egito. Porque aquele povo e alguns daqueles povos, depois de terem saído, no meio da caminhada, rumo à terra prometida, como muitos de nós saímos e estamos nesta caminhada, alguns daquele povo, no meio do caminho, próximo de viver o milagre pelo qual eles tinham saído, eles começam
a pensar a voltar para a prisão novamente. E alguns deles começam a dizer: eu tenho saudade dos pepinos, das cebolas. O que é que estamos fazendo aqui, Moisés? Tu nos tiraste do Egito para nos trazermos, para morrermos no deserto. E alguns deles dizem: pelo menos lá no Egito a gente tinha uma cova para morrer. No meio da caminhada eles começam a querer voltar para a prisão novamente, voltar para a escravidão novamente. E alguns aqui, por não entenderem o significado da Páscoa, que é esta passagem para uma nova vida, para uma nova história, que é a libertação, que é uma transformação, ainda não entenderam quem são, estão nesta caminhada, estão próximo de viverem grandes milagres, mas estar deixando o inimigo soprar em seus ouvidos, e você está com vontade de voltar novamente para o mundo. Não faça isso. O mundo não te ama. Aqueles que se constituem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Não volte para o lugar onde você era escravizado, maltratado. Está próximo de um grande milagre. E todas as vezes que um grande milagre está para acontecer, somos visitados por pensamentos e por situações que nos proporcionam parar e retroceder e voltar atrás. As coisas apertam mais. Não voltem para trás. Antes de Jesus começar o seu ministério, Mateus capítulo 4, ele é visitado pelo diabo, que começa a questionar ele, colocando dúvida de que o propósito e a missão que ele iria fazer era algo certo. E o diabo está lhe visitando com dúvidas. Não ouça a voz do inimigo. Páscoa é o início da libertação. A partir daquela saída, eles teriam uma nova oportunidade de escrever uma nova história. Você aceitou a Jesus Cristo e a fé cristã para não viver do mesmo jeito. Se viver do mesmo jeito que quando era escravo, qual o sentido? Dois senhores não podem governar a mesma vida. Ou é Deus quem lidera este povo para a promessa, ou é Faraó que escraviza esse povo para a miséria. Ou é Deus quem governa a nossa vida para a liberdade e a libertação. Ou é o inimigo que vai escravizar a nossa vida para a desgraça e destruição. Páscoa é passagem. E eu quero lhe perguntar nesta manhã:
E não responda. Porque muitas das vezes, quando estamos em público, tendenciamos a não ser tão verdadeiros. Então responda para você mesmo, porque para você mesmo não tem como você mentir. Apesar que tem alguns que conseguem mentir para ele mesmo. Ele conta uma mentira e ele mesmo diz, nossa, se convence, olha. Então, pense aí você para você mesmo. Você está com a passagem na mão? Eu quero lhe fazer outra pergunta e responda para você mesmo. Se Jesus voltasse hoje, porque ele dá a ordem a Moisés, comam apressadamente, porque eu vou tirar vocês rapidamente. Se Jesus voltasse hoje, você estaria com a passagem para ir com ele? Você ainda está na fila para comprar a sua passagem? Porque Jesus pode voltar para nós de várias maneiras. O arrebatamento, ou de forma individual. Para quem já morreu em Cristo, Jesus já voltou para eles. E nós estamos aqui e não sabemos o que pode acontecer. Alguns meses atrás, eu contei isso para algumas pessoas, alguns meses atrás, uns 6 a 7 meses atrás, talvez nem isso. Eu acordei pela manhã com uma dor no peito, e o lado direito todo doendo, nunca tinha sentido uma dor daquela. Como crente pentecostal, a gente logo expulsa, né? Satanás, solta meu braço, sai daqui. É crente assim, já bota a mão e vamos em nome de Jesus. Aí expulsei, não saiu nada, falei, não, então não é cão não, E a dor continuou, eu levantei, fui ao banheiro. Quando eu voltei, eu vi a Rose arrumando o Arthur para levar para a creche. Eu só consegui ver isso. E aí eu acordei, deitado, encolhido no corredor, e um frio terrível, e eu encolhido no corredor. Eu não sei se eu apaguei, eu não sei se eu sentei, eu não sei, eu não me lembro. Eu só me lembro que eu abri os olhos e apaguei de novo. E depois eu acordei novamente. O que eu estou fazendo aqui com uma cama tão perto? Quase que eu ia. Quase. Por pouco. Nós não sabemos. Isso foi numa quinta. Na quarta eu estava aqui dando aula, rindo. Quase que na quinta já era. Então nós não sabemos. Páscoa é a passagem de uma vida de escravidão do pecado para uma vida de liberdade. E eu tenho esta passagem. Se Jesus voltasse para você hoje, você seria salvo? Ou você tem dúvida? E essa é uma certeza que ninguém pode dar por você. E só tem dúvida quem ainda é prisioneiro. Só tem dúvida quem ainda tem insegurança. Porque todos aqueles que entendem e tem a passagem na mão, sabe que vai chegar ao destino. Se eu perguntar aqui para o pastor Júnior e a pastora Regina, se eles têm dúvida se eles vão ou não para Porto Seguro, eles vão dizer, olha, só se for por intervenção divina que eu não vou, mas a minha passagem está garantida. Porque sem a passagem, queridos, não vamos não. Se você morresse hoje, você seria salvo?
Você pode buscar qualquer coisa, você pode buscar qualquer conquista, não tem problema, mas essa deve ser a sua principal busca, porque todas as coisas passam, tudo que é terreno fica. Pense. E se você não tem certeza, nessa manhã é a sua oportunidade de sair dessa escravidão de dúvida, se apegar a Cristo e ter uma certeza de que você foi chamado para chegar no final e não ficar pelo meio do caminho querendo voltar novamente para a escravidão. E eu quero orar com você. Eu quero que você fique em pé. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, se ainda não tem certeza da sua salvação, tem dúvida. Você que tem dúvida da sua salvação, vem à frente. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, vem à frente. Nós vamos orar com você. Você que está como prisioneiro ou prisioneira de um pecado, essa é a sua oportunidade de poder pedir a Deus para que te ajude. Talvez faz anos que você tenta sair e não consegue. Talvez faz anos que você tenta se libertar, mas não consegue. E nesta manhã o Senhor está dizendo para você: o sacrifício do meu filho é o suficiente para te dar libertação. Mas você precisa aceitar isso. Você precisa entender isso. Páscoa é muito mais do que ovinhos e um coelhinho bonito. Páscoa é passagem. Páscoa é um novo tempo. Páscoa é dizer: eu não sou mais escravo do medo, eu sou o filho de Deus. Páscoa é uma oportunidade para viver um novo tempo e escrever uma nova história. Se Jesus no domingo não tivesse ressuscitado, ele seria apenas mais um líder religioso. Mas no domingo, como hoje, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele olha para a humanidade e diz: ei, a sua oportunidade chegou. Até no domingo ainda havia uma indecisão no corações dos seres humanos, no coração dos discípulos. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Mas no domingo, a Bíblia diz que Maria Madalena corre e vai até o túmulo, e os discípulos estão reunidos. E então Maria Madalena chega para os discípulos e diz: ei, ele não está mais morto, ele ressuscitou. Jesus, no domingo de Páscoa, ele não continuou morto. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus não precisa continuar morto em seu coração. Não.
Ei, você que ainda se sente que Jesus parece que está em você, mas não está vivo, parece que algumas coisas não estão acontecendo, vem, vamos orar. Ele precisa estar vivo dentro de nós. Páscoa, ressurreição. Jesus tem que estar vivo dentro de cada um de nós, porque só vivo Ele nos transportará, nos levará para o lugar onde nós precisamos estar. Faça a sua oração.